Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade à parte dos campos obrigatórios. Na videoaula passada a gente fez os campos obrigatórios do fabricante. Como ia ficar muito longo, eu resolvi dividir isso em duas partes. Então nessa videoaula agora a gente vai fazer os campos obrigatórios do produto. Na verdade é bem similar, mas só para que vocês vejam como que deve ficar o de vocês. Só para a gente lembrar então que a gente fez na videoaula passada, eu vou expandir o projeto Drogaria, vou expandir o Web Content, vou expandir o Resources, vou expandir o JS e vou abrir esse scripts.js. Vou expandir também, para a gente lembrar, o templates, abrir o modelo sistema.xhtml, vou expandir o pages, vou abrir o fabricante XHTML e vou abrir o produto XHTML. Então lembrando que o que nós fizemos na videoaula passada. Na videoaula passada nós codificamos o método usando jQuery para verificar se a validação tinha dado certo ou não. O que essa validação checa na verdade? Ela checa se os campos requeridos deram certo ou não. Como que funciona, só para a gente lembrar? Eu recebia 5 parâmetros. O primeiro parâmetro é o XML, que vem do JavaScript, né, do jQuery. O segundo é um status. O terceiro são argumentos que são passados internamente, que vêm da página. Esses 3 primeiros você não mexe, são preenchidos automaticamente. Os 2 últimos fui eu que adicionei. Então o segundo foi o diálogo, no caso, e o terceiro é o nosso, o quinto na verdade, né, é o nosso data table. Então nós usamos esse validation failed, ou seja, se a validação falhar, ele vai chacoalhar o nosso diálogo. Se der certo a validação, o que ele faz? O que a validação dá certo? O usuário preencheu alguma coisa. Ele oculta o nosso diálogo e limpa os filtros do nosso data table. Depois, nós chamamos aqui no nosso template o nosso script. Detalhe, como o produto e o fabricante usam o mesmo template, então você não vai ter que importar novamente o template nessa videoaula. Então a importação do template da videoaula passada serve para a videoaula de agora. E nós adicionamos no fabricante a questão dos campos requeridos. Só mostrando para a gente lembrar, a gente fez a questão do campo requerido aqui, onde eu estou grifando aqui, e depois nós fizemos aqui no nosso onComplete, nós chamamos o nosso método verificar. Nós fizemos isso no caso da operação do novo fabricante e do editar fabricante. No excluir fabricante não foi necessário. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o produto. Vou marcar quais são os campos obrigatórios do produto. Vou fazer isso no novo produto, no editar produto, e vou ter que substituir por esse método verificar que eu implementei. Então vamos começar então. Vou abrir aqui o produto XHTML, vou expandir ele. Vou procurar então o meu diálogo. O meu diálogo de produto novo está aqui, ó, na linha, ele começa na linha 68. Então, eu vou começar a colocar os meus campos que são obrigatórios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui as duas propriedades que eu ensinei vocês, que é o required e o required message. Lembrando, o required serve quando eu quero falar que ele é obrigatório. O required message é a mensagem que vai ser exibida caso o usuário não digite o campo obrigatório. Então aqui antes do fecha, eu vou colocar então, required true para dizer que ele é obrigatório e vou colocar um required message. Vou escrever o campo descrição é obrigatório. Ponto final. Vou fazer a mesma coisa no preço. Antes do fecha dele, vou colocar required true nele. Vou colocar um required message. O campo preço é obrigatório. Ponto final. Quantidade, mesma coisa. Antes do fecha dele,
vou colocar um required true nele e colocar um required message. O campo quantidade é obrigatório. Alguém pode se perguntar, ponto final, alguém pode se perguntar, é obrigatório colocar required em tudo? Não. Na verdade, isso vai depender do seu foco. No meu sistema, como é um sistema simples, acaba sendo obrigatório todos os campos. Mas acontece, por exemplo, de você ter muitos campos e pode ser que você pegar um caso que eu não coloquei. No caso de drogaria, geralmente tem alguns tipos de produtos, principalmente produtos do tipo lacinho de cabelo, produtos que são tipo bijuterias. Esses produtos geralmente eles não têm código de barra. Então é muito comum quando você constrói um sistema de farmácia ou de drogaria, o campo código de barra ele acaba não sendo um campo obrigatório por causa disso. Então esse é um exemplo quando eu poderia colocar um campo não obrigatório. No meu caso, todos vão ser obrigatórios. Aí por Select One Menu, como que funciona? Igualzinho funciona por input text. É só você colocar required e colocar required message. Então depois do filtro aqui, antes do sinal de maior, eu vou dar um enter e vou colocar required true e vou colocar required message e vou colocar o campo fabricante é obrigatório. Ou seja, percebam que para eu colocar campos obrigatórios em qualquer componente é igual. Então a maioria dos componentes do JSF e do Prime Faces, para você fazer campo obrigatório, basta você fazer required true e colocar depois a mensagem. Lembrando que se você não colocar a mensagem, ele vai pegar como padrão a mensagem em inglês. Tá, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir no onComplete. Aqui no meu caso está na linha 95 do botão gravar. No onComplete do botão gravar, eu fechava o meu diálogo e eu mandava fechar o meu data table. No lugar eu vou apagar, vou chamar o meu método verificar, abro e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui dentro eu vou chamar o XHR, vírgula. Vou chamar o status, vírgula. Vou chamar o args, vírgula. Aí eu vou colocar o nome do idGetVar do meu diálogo, entre aspas, e o nome do idGetVar do meu datatable, entre aspas. Só para a gente lembrar, o nome do diálogo é esse aqui, ó. O nome do idGetVar do meu diálogo é esse aqui, ó, DLG prod novo. Então eu vou escrever aqui DLG prod novo. O nome do nosso datatable, do idGetVar dele, está aqui em cima, ó. Está aqui na linha 18, ó. No meu caso, ele chama tabela prod listagem. Não confundam com o ID. É o nome do idGetVar que eu estou interessado. Então, esse nome que eu vou usar ali embaixo. Então, eu vou usar o tabela prod listagem. Deixa eu achar novamente o meu diálogo aqui. Está aqui. Então, eu vou colocar aqui tabela prod listagem. Tomar cuidado para não errar a digitação, porque se você errar digitação, você vai ter problemas de erro. Geralmente o erro que dá é o erro 500, que ele fala que não consegue encontrar. Então, só para lembrar o que eu fiz. Eu coloquei required true e required message na descrição, no preço, na quantidade, no fabricante e coloquei aqui no onComplete, eu substituí pelo meu método verificar que nós fizemos na videoaula passada. Agora eu vou salvar, vamos testar para ver se deu certo a parte de produto novo, só para a gente ver. Então eu vou minimizar aqui o meu XHTML, vou clicar com o botão direito no projeto da drogaria, opção Run As, opção Run On Server, e vou aguardar agora a minha aplicação ser iniciada. Assim que minha aplicação for iniciada, vou maximizar o navegador, vou vir aqui, cadastros, produtos. Aí vou vir aqui na opção novo
e vou pressionar o botão gravar. Apareceu aqui, ó, um monte de texto, ó, o campo descrição, o campo preço, o campo quantidade, o campo fabricante, todos são obrigatórios agora. Se eu preencher só a descrição, por exemplo, vou chamar ele de produto teste ABC, vou chamar ele desse nome. Ideal gravar, ainda falta o preço, a quantidade e o fabricante. Ah, agora eu preenchi a quantidade dele é 16, gravar. Ainda falta o preço e falta o fabricante. O preço é 1.34. Lembrando que é padrão americano, então tem que digitar com ponto. Gravar. Ainda falta o fabricante. Aí eu venho aqui, escolho um fabricante, por exemplo. Vou escolher, por exemplo, Novartis. Aí eu pressiono o gravar. Cadê ele? Ele, no caso, está aqui. Aqui, ó, produto teste ABC. Pela minha ordenação, ele foi colocado na minha segunda página. Então, mas ele está aqui. Agora, acertei o problema quando eu tenho o produto novo. No caso, para excluir, se eu pressionar na lata de lixo, não tem nenhum campo obrigatório na exclusão. Então, para exclusão, eu não preciso me preocupar com a questão de eu ter que fazer campos requeridos. Vou pressionar o cancelar aqui. Só que se eu pressionar no lápis, quando eu trabalho com edição, eu também tenho campos requeridos. O código, ele não é um campo obrigatório, então, na verdade, ele nem é um campo editável, né? Porque ele é auto-incremento. Já a descrição, o preço, a quantidade e o fabricante também são campos obrigatórios. Então, eu vou pressionar aqui o cancelar. Só um detalhe que eu esqueci também no novo, pressionando aqui no novo, percebam que não apareceu os asteriscos. Por que não apareceu os asteriscos? Porque eu não fiz a propriedade for do output label. Vamos fazer então primeiro isso aqui que eu esqueci. Colocar primeiro os for no meu output label. Vou pressionar o cancelar aqui então. Vou voltar no meu produto novo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para cada campo de entrada, eu vou colocar um ID. E para cada rótulo, eu vou colocar no for dele o ID do campo de entrada. Então, aqui no meu campo de entrada, vou colocar ID, vou colocar txt, desk prod novo. Você pode inventar qualquer nome. E aqui no meu output label, vou colocar um for. E no for, vou colocar o mesmo ID que eu coloquei. txt, desk prod novo. Lembrando que esse for serve para você amarrar esse rótulo a esse ID. Vou fazer isso agora por preço. Então, eu vou colocar um ID por preço. txt, preço, prod novo. Colocar um for aqui. txt, preço, prod novo. Vou fazer para quantidade também. Colocar aqui um ID para o campo de entrada. txt, qtde, prod novo. No for, vou colocar também txt, qtde, prod novo. Para o output label, quando é outro tipo de campo, mesma coisa. É só colocar um ID para o select one menu. Então, eu vou chamar ele, em vez de txt, eu costumo, para eu lembrar, é que esse txt que eu coloco é uma convenção que eu adoto para eu saber que quando eu bato o nome e vejo que ele começa com txt, eu sei que ele é um input text. Quando é um combo, ou no caso um select one menu, eu costumo usar a palavra cb, que é a abreviatura de combo box. Então eu vou chamar de cb fabricante, ou menor, cb fab prod novo, para ficar menor ainda, para não ficar muito grande. Vou colocar um for aqui. Colocar o for cb fab prod novo. Pronto, salvei. Vou voltar aqui no meu navegador, pressionar o refresh. Eu posso pressionar o refresh porque eu só mexi no XHTML, lembrando. Vou pressionar o novo. Agora aqui, ó, todos têm o asterisco porque eu fiz o ID e fiz o for. Vou pressionar o cancelar agora então. Vamos agora fazer aqui então a parte do editar. Vou clicar então no XHTML aqui
para a gente dar continuidade. E vou procurar então agora o diálogo referente à edição, para fazer as mesmas coisas que nós fizemos no diálogo de produto novo. No excluir, lembrando, não preciso mexer em nada, porque na exclusão não há questão de campos obrigatórios, é apenas uma visualização. Está aqui o meu diálogo de edição. Então, o que eu vou ter que fazer aqui então agora? Eu vou ter então que colocar aqui então, colocar os que são campos obrigatórios. Então, para a gente começar então, no código eu não preciso. Por quê? Porque no código eu não vou precisar colocar, porque o código é só para mostrar. Então eu vou colocar a partir aqui da descrição. Então aqui na descrição eu vou colocar que ele é um campo requerido. Vou colocar que ele é um campo requerido. Colocar a mensagem então, opa, peguei a propriedade errada. Colocar que o campo descrição é obrigatório. E vou colocar aqui um ponto final. Vou aproveitar para economizar tempo, já vou colocar um ID aqui. Vou chamar de txt desk prod editar. E já vou colocar um for no meu output label. Txt desk prod editar. Vou já colocar o ID também aqui no preço. Txt preço prod editar. Já vou colocar um for também aqui. Txt preço prod editar. Vou colocar o requerido aqui. Required true. Required message. O campo preço é obrigatório. Alguém pode se perguntar: ah, mas você está digitando a mesma mensagem que o anterior. Não daria para eu criar uma biblioteca de mensagens? Daria. Nesse curso eu não vou mostrar. Como a ideia é tentar ser o mais simples possível, eu não vou mostrar isso. Mas é possível criar, é que eles chamam de message bundle. O message bundle, que escreve bundle, ele é basicamente uma biblioteca de mensagens. Aí eu consigo reaproveitar textos. Aqui a quantidade, colocar um ID nele, txt, qtde, prod editar, colocar um for aqui, txt, qtde, prod editar, colocar o campo requerido, né? Colocar o required true e colocar o required message. O campo quantidade é obrigatório. Fazer a mesma coisa com o fabricante. Colocar um ID para ele. Chamar de cb fab prod editar. E colocar aqui o for. Opa, cb fab prod editar para amarrar. Vou colocar daí aqui o campo requerido, que ele é requerido, e vou colocar o required message, o campo fabricante é obrigatório. E por fim, no meu botão aqui, no meu botão editar, eu vou substituir o onComplete dele pelo meu método verificar. Então vou vir aqui apagar o onComplete do editar. Vou escrever verificar, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou colocar xhr, vírgula, status, vírgula, args, vírgula, o quarto parâmetro entre aspas, o nome do diálogo. O quinto parâmetro entre aspas, o nome do data table. Lembrando que é o nome wideGetVar dele. Só para a gente lembrar, o nome wideGetVar do diálogo é esse daqui. DLG prod editar. Então eu vou colocar aqui DLG prod editar. E o nome wideGetVar do data table está aqui em cima, ó. Tabela prod listagem. Então vou voltar lá embaixo, colocar tabela prod listagem e vou salvar. Então, se você percebeu, é muito idêntico fazer campo requerido para editar ou para o produto novo. Na verdade, é bem similar. Agora, para testar, vou voltar aqui no meu navegador, pressionar o botão refresh do navegador. Posso pressionar só o refresh do navegador, porque eu só mexi no XHTML. Vou pressionar agora, então, o lápis aqui
para fazer uma edição. Então, por exemplo, eu vou editar esse produto aqui, 80. Vou clicar aqui no lápis dele. Vou, por exemplo, apagar aqui a descrição. E, detalhe, já percebo que ele está com asterisco, só o código que não. E vou pressionar o editar, ó. Perceba que ele chacoalha e ele já fala, ó, o campo descrição é obrigatório. Se eu apagar o preço, mesma coisa, ó, vai falar que o preço é obrigatório. Se eu apagar a quantidade e se eu escolher um fabricante, colocar naquela primeiro fabricante, pressionar o editar, ele também fala que o fabricante é obrigatório. Então eu vou chamar ele, por exemplo, de produto 80A, por exemplo. O preço dele, eu vou colocar, vou chamar de produto 70, fica mais fácil para a gente lembrar dele. Vou colocar o preço dele 70,70, quantidade 70. E o fabricante vou trocar pelo buyer. Vou pressionar o editar. Pronto, agora está ele aqui, ó, editado, deu certo o que nós queríamos demonstrar. Só aproveitando, pessoal, essa videoaula para eu não ter que criar outra, eu esqueci nas videoaulas passadas, se você perceber, ó, quando eu apertar o novo, eu não fiz o modal, eu esqueci de colocar modal nos diálogos. Então eu vou aproveitar essa videoaula aqui só para corrigir esse probleminha, porque é coisa de 1 minuto. Então eu achei não necessário criar uma outra videoaula só para corrigir isso. Vamos corrigir isso bem rápido. Abra o produto XHTML e coloque isso daqui nos seus 3 diálogos. Então no diálogo do novo, no diálogo do excluir e no diálogo do editar. Então você vai ter que colocar aqui nos diálogos, vai ter que colocar depois do header modal true e vai ter que colocar append to, aí você coloca arroba, abre e fecha parênteses e escreve body. Você vai colocar essas duas propriedades nos 3 diálogos. Então eu vou colocar aqui também no diálogo do excluir modal true append to arroba, abre e fecha parênteses, body. Lembrando que o modal true é o que bloqueia o fundo e o append to body é para dizer que ele é uma coisa desacoplada da tela principal. E colocar também aqui no editar. Então colocar modal true e colocar append to arroba, abre e fecha parênteses, escreve body. Salvei. Pronto, ó, bem rápido. Por isso que eu não quis criar outra videoaula. Se eu vier aqui no navegador e pressionar o refresh, agora quando eu pressiono o novo, ó, agora está bloqueado, cancelar. Pressiono para excluir, está bloqueado, cancelar. Pressiono editar, também está bloqueado, cancelar. Então agora está certinho, tá, basicamente já está corrigido o que a gente precisava fazer no nosso produto. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueçam de se inscrever no canal, nem de compartilhar essa videoaula aí. A gente se vê na próxima, pessoal. Abraços, até mais.